Olá e bem-vindos. Olha, o material que a gente recebeu para analisar hoje tem uma tese central, assim, bem ousada. Bem ousada mesmo. A ideia é que existe uma janela de tempo específica no calendário americano que pode destravar um evento financeiro gigantesco. E o curioso é que não é segredo, né? Não, nada. Nenhuma informação de bastidor. É algo que está, segundo a fonte, escondido à vista de todos, sabe? Só camuflado pelo barulho do dia a dia. Isso. E para começar, um ponto essencial. A gente não vai falar aqui de preferência política por Trump ou qualquer outro. O foco é na mecânica, em como a grana se move por trás de decisões que, na superfície, parecem ser só política. Exato. A discussão é sobre o que acontece quando trilhões de dólares são empurrados para dentro do sistema de uma vez só. Ok, vamos analisar isso então. Essa expressão que a fonte usa, inundar o mercado, não é só tipo uma força de expressão, é quase uma descrição técnica. Como assim? Para a gente entender isso, é preciso pensar no dinheiro em dois estados diferentes. Existe o que podemos chamar de dinheiro parado. Aham. É aquele que está em contas de grandes empresas, em títulos do tesouro, sabe? Em reservas esperando uma oportunidade. Pensa no caixa bilionário que a Apple tem. Aquilo é dinheiro parado, em potencial. Certo. E existe o dinheiro em movimento, que é o que a gente vê no dia a dia. Pagando salário, comprando coisas, investindo em ações. É o dinheiro que circula de fato. Isso, é o que mexe com os preços. E a tese da fonte é que certas decisões políticas agem como uma represa que se rompe, forçando esse dinheiro parado a se tornar dinheiro em movimento. Exatamente. E quando essa enxurrada de capital entra no mercado, ela precisa ir para algum lugar, certo? Precisa? E é aí que acontece o que a fonte chama de inflação de ativos. A analogia que eles usam é brilhante. Anti-Tite é ótima, porque é muito visual. Exato! Imagine um leilão de uma pintura. Tem 10 pessoas na sala e cada uma tem R$ 1.000 no bolso. O preço da pintura, naturalmente, vai tender a ficar em torno de R$ 1.000, é o limite ali. Uhum. Agora imagine que, 1 minuto antes do leilão, o governo deposite mais R$ 10.000 na conta de cada uma daquelas 10 pessoas. O que acontece com o preço da pintura? Ele explode. E o ponto crucial é, a pintura não ficou 10 vezes melhor. A qualidade do artista não mudou. Não mudou nada. O que mudou foi a quantidade de dinheiro competindo pelo mesmo ativo. E é isso. Uma injeção de liquidez em grande escala não necessariamente melhora os fundamentos da economia, mas ela com certeza aumenta o preço dos ativos de oferta limitada. Ações, imóveis, ouro, é uma questão de fluxo de capital, pura e simples. Pura e simples. Ok, então essa enxurrada de dinheiro faz o preço dos ativos subir, mas a fonte não para aí, né? Ela vai além e crava uma janela de tempo específica. E isso sempre chama atenção. Chama. Eles apontam para um período entre março e setembro de 2026. Como eles chegam nesse prazo tão específico? Não parece meio profético? Parece, mas a lógica por trás não é esotérica, é institucional. A fonte argumenta que essa janela de 2026 é o ponto de convergência de três grandes forças estruturais que raramente se alinham. 3 forças? E entender essas três forças é a chave para entender a tese toda. Certo, estou curiosa. Qual é a primeira? A primeira é o ciclo orçamentário e político americano. Pensa no primeiro ano de qualquer governo novo que também tem o controle do Congresso. A lua de mel. Exato. Historicamente, essa é a única janela em que um presidente consegue passar grandes reformas fiscais, tipo cortes massivos de impostos ou pacotes de infraestrutura. E essa janela dura pouco. Pouquíssimo, em média de 6 a 18 meses. Depois disso, vêm as eleições de meio de mandato, as midterms, e o jogo político trava. O poder do presidente se dilui. Ah, então os grandes movimentos fiscais não são graduais. Não. Eles acontecem em rajadas, em surtos, bem no começo do mandato. Entendi. É a janela onde se gasta o capital político, antes que as coisas comecem a complicar. Faz sentido. E a segunda força? A segunda é o dilema do Federal Reserve, o Banco Central americano. Vamos imaginar o cenário de 2026. Um novo governo aprova um estímulo fiscal gigantesco. Isso vai gerar crescimento. E inflação? Exato. E o Fed fica entre a cruz e a espada. Ele tem duas opções. Opção A,
Ele age como um guardião ortodoxo da moeda, sobe os juros agressivamente para combater a inflação e, provavelmente, joga a economia numa recessão. E se torna o inimigo número 1 do governo. O estraga-festas oficial. Exatamente. A opção B é acomodar o estímulo, ou seja, ele até sobe um pouco os juros, mas não o suficiente para matar o crescimento. Ele aceita uma inflação um pouco mais alta por um tempo. E a fonte aposta em qual? A fonte é categórica. Ao analisar a história, com raras exceções, o Fed, que é uma instituição que precisa sobreviver politicamente, quase sempre escolhe a opção B. Não por conspiração, então. Não, por pragmatismo. Eles preferem ser acusados de deixar a inflação correr solta do que de causar uma recessão. Então, para simplificar, o Fed tem uma arma, que são os juros altos, mas usar essa arma em 2026 seria atirar no pé da economia e do governo ao mesmo tempo. A aposta é que eles vão guardar a arma. Isso, o que nos leva à terceira força, a repatriação de capital. A gente já viu um ensaio disso em 2017, com a reforma tributária do Trump. Lembro. Incentivos para empresas americanas trazerem a grana de volta para os Estados Unidos. Isso. Apple, Google, falou-se em mais de $1 trilhão retornando. Mas a fonte argumenta que desta vez o efeito pode ser muito maior. O que mudou de 2017 para agora? O cenário geopolítico. Em 2017, era um movimento de atração, um benefício. Agora, além da atração, existe um movimento de repulsão. Repulsão de onde? Temos capital nervoso querendo sair da China por conta da imprevisibilidade. Temos capital na Europa preocupado com crise energética e instabilidade. E esse dinheiro todo está procurando um lugar seguro. Exato. E os Estados Unidos estão se posicionando não apenas como um bom lugar para investir, mas como o porto seguro por exclusão. Então, você combina um incentivo fiscal para trazer o dinheiro de volta com um mundo onde o dinheiro já está desesperado para encontrar um lugar seguro. O efeito é multiplicado. Multiplicado. Ok, a tese é robusta, a convergência dessas três forças. Janela política, um Fed complacente e um tsunami de capital global. Criaria essa inundação em 2026. Mas a fonte também gasta um bom tempo falando de como as pessoas erram ao analisar isso, né? Sim. É quase um manual do que não fazer. Exatamente. Porque entender a tese é uma coisa, agir sobre ela é outra. E a fonte aponta 4 erros clássicos. Qual o primeiro? O primeiro é focar nas manchetes em vez de focar no fluxo de dinheiro. A pessoa comum liga o jornal à noite, vê que um pacote de infraestrutura foi aprovado e pensa, uau, agora a bolsa vai subir. Só que aí já foi. Já foi. O mercado não espera o Jornal da Noite. Ele precificou a probabilidade desse pacote ser aprovado semanas, talvez meses antes. Quando vira manchete, o grande movimento já aconteceu. É como chegar na festa quando a música já parou e as luzes se acenderam. Perfeito. O que nos leva ao segundo erro: focar no preço e não na estrutura. A pergunta que todo mundo faz é: essa ação está cara ou barata? A fonte diz que essa é a pergunta errada. É a pergunta errada. A pergunta certa é: qual é a estrutura que está movendo o capital? Quanto dinheiro novo está entrando e qual o caminho mais provável que ele vai seguir? O preço é só o resultado final. Se você entende a estrutura, você antecipa o movimento do fluxo que vai formar o preço. O terceiro erro parece muito humano. É o efeito manada, a reação tardia. É o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Exato. A maioria das pessoas opera com base em certeza social. Elas esperam o vizinho ganhar dinheiro, o cunhado comentar no churrasco. O analista da TV dizer que é a hora de comprar. Isso, só que quando algo se torna consenso, quando é tão óbvio, a oportunidade de ganho e a margem de segurança já desapareceram. Age-se com base em probabilidades altas, não em incertezas. E o quarto erro é um que a gente vê o tempo todo: confundir política com o mercado. Esse é talvez o mais perigoso. As pessoas deixam as paixões políticas guiarem seus investimentos. Se não gostam do governante, acham que a economia vai afundar e vendem tudo. Ou o contrário, se amam o governante, acham que tudo vai virar ouro e compram sem critério. É quase instintivo, né? Mas a fonte é clara. O mercado não tem ideologia, não tem partido político. O mercado tem fluxo de capital. E o fluxo de capital pode adorar uma política que uma pessoa
pessoalmente odeia. E vice-versa. Ok, então se a gente não deve olhar as manchetes, o preço, esperar o consenso ou usar a ideologia, para onde a gente olha? O material é quase um painel de controle, né? Dá pra gente os reloginhos para ficar de olho. Isso. A fonte não diz, acredite em mim cegamente. Ela diz, aqui está a tese. E aqui estão os 6 indicadores-chave para você mesmo monitorar. Vamos a eles. O primeiro é o dólar. O dólar. E aqui tem uma dualidade interessante. Ele pode enfraquecer, pela lógica de que o governo americano está se endividando loucamente, O que desvaloriza a moeda. ou ele pode se fortalecer se o resto do mundo estiver tão ruim que o capital global corre para a segurança dos Estados Unidos. Espera aí. Como a gente sabe qual das duas forças está ganhando? Como desempata isso? O tira-teima, segundo a fonte, é olhar o fluxo de compra dos treasuries, os títulos da dívida americana. A pergunta é, os investidores estrangeiros continuam comprando a dívida dos Estados Unidos? Se a resposta for sim, mesmo com o déficit explodindo, é um sinal poderoso. Significa que a percepção de porto seguro está vencendo a preocupação com os fundamentos. É um voto de confiança gigantesco. Entendido. O segundo indicador são os juros reais. Exato. Basicamente o juro nominal menos a inflação esperada. Se o juro de 10 anos está em 5% e a inflação em 4%, o juro real é de 1%. Certo. Mas se o estímulo vier e a inflação subir para 6% e o Fed só subir o juro para 5,5%, o juro real se torna negativo. E o que isso significa na prática? Juros reais negativos são como gasolina de avião para ativos de risco. É o mercado dizendo que deixar o dinheiro parado no banco te faz perder poder de compra. Isso força o capital a ir para a bolsa, para imóveis. Para qualquer coisa que possa render acima da inflação. É o sinal mais claro de que o Fed está, de fato, acomodando política fiscal. O terceiro é o ouro. E a ideia aqui é bem interessante. Sim, porque foge do clichê. A narrativa comum é: o mundo está um caos, compre ouro. Mas o sinal que a fonte aponta como crucial é quando o ouro sobe ao mesmo tempo que a bolsa de valores. Nossa, isso é contraintuitivo. Eu sempre pensei em ouro e ações como forças opostas. Um é segurança, o outro é risco. E na maioria das vezes é assim. Mas quando os dois sobem juntos, não é um paradoxo. É um sintoma. Sintoma de quê? De excesso de liquidez. Significa que tem tanto dinheiro novo no sistema que ele transborda para todos os lados. Ele busca tanto proteção no ouro quanto retorno nas ações. É a confirmação final da inundação. Isso muda a forma de olhar o gráfico. O quarto indicador é olhar para dentro da bolsa. Isso, seguir o dinheiro, literalmente. Em vez de olhar o S&P 500 como um todo, focar nos setores que seriam os beneficiários diretos. Como infraestrutura, por exemplo. Infraestrutura, se houver um pacote. Engenharia, cimento. O setor de defesa quase sempre se beneficia. Tecnologia com produção local. E, claro, o setor financeiro. A ideia é se posicionar no caminho da enxurrada. O quinto indicador é sobre confiança versus realidade. Os leading indicators. Exato, indicadores antecedentes. Ah, então é como olhar a previsão do tempo em vez de olhar a chuva pela janela. É a analogia perfeita. São pesquisas que medem a expectativa, como a confiança do consumidor. Se esses índices de sentimento disparam antes dos dados concretos, como o PIB, é um sinal muito forte. Mostra que o dinheiro inteligente já está se posicionando. Exato, com base na expectativa do estímulo. E não esperando a confirmação. O mercado sempre se move na expectativa. E por último, o sexto sinal, a volatilidade, medida pelo VIX. E aqui a ideia é novamente contraintuitiva. Sim. A lógica é que um VIX extremamente baixo, tipo abaixo de 12, nesse contexto, não significa segurança, significa complacência. O mercado fica anestesiado. Anestesiado pela liquidez. Os investidores param de comprar proteção. Todo mundo acredita que o fluxo de dinheiro vai continuar sustentando os preços para sempre. Isso pode durar muito tempo, mas... Cria uma situação frágil. Exato. Quando a complacência quebra, a reversão costuma ser violenta. Então, muita calma pode ser um sinal de perigo. Recapitulando tudo, então.
A tese da fonte não é uma opinião política, mas uma análise da mecânica do fluxo de capital. A ideia é que o mercado não tem moral, tem fluxo, e esse fluxo tem um timing. Exatamente. Que, segundo eles, pode ser antecipado ao se observar a estrutura. O material todo não se apresenta como uma profecia, mas sim como um mapa de probabilidades. Exatamente. Um mapa, não um destino. E para fechar, a fonte deixa uma reflexão final que é bem provocativa. Qual seria? Ela diz que a grande maioria das pessoas só vai perceber esse movimento quando ele se tornar senso comum. Quando virar manchete no jornal, quando o gerente do banco ligar oferecendo um fundo. Quando o assunto dominar as conversas. Isso. Mas, como vimos, nesse ponto, o grande movimento de preços já terá ficado para trás. É uma ideia que fica na cabeça. Sim? Porque no final, a fonte nos deixa com uma escolha. A pergunta que fica é: em que uma pessoa prefere descobrir uma mudança estrutural no mercado através do preço, quando a história já foi escrita, e geralmente é tarde demais, ou através da estrutura? Ou através da estrutura, quando ainda dá tempo para escolher de que lado do barco vai sentar. A fonte sugere que esse tempo para escolher, como sempre, é bem menor do que a gente imagina.